a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, ela quer ela está especulando comprar títulos de longo prazo para aumentar um pouco a liquidez do mercado e estabilizar um pouco a volatilidade. Que nada mais é do que uma tentativa do próprio Fed salvar, né, se salvar, recebendo ajuda do Tesouro dos Estados Unidos. Fatores geopolíticos, então, o que está causando a baixa no preço do petróleo? Bom, o que está causando a baixa no preço do petróleo é justamente o risco de recessão em si, onde tem uma usabilidade menor. Então, com menos usabilidade, menos oferta, aliás, com mais oferta de petróleo, menos usabilidade de petróleo, o preço do petróleo ele tende a cair, né? Quanto menos ele é utilizado. E geralmente o que eu estou entendendo, né, é que os dados de inflação, aliás, os dados de exportação e importação da China, principalmente o de exportação, ele caiu bastante. Deixa eu ver aqui. Ele caiu aqui, ó. Os de importação caiu bem abaixo do esperado, tá? Era 1% o esperado, caiu para 0,3%. Então isso é uma demanda mais baixa de transporte também. Então isso afeta provavelmente o preço do petróleo também, tá? Com menos importação do que o esperado, a China vem aí caindo bastante, utilizando também menos cargueiros para serem enviados para a China, né? Então nós temos uma movimentação menor. Ao mesmo tempo, essa guerra comercial dos Estados Unidos e China vai afetar diretamente essas importações e exportações, porque eles são os que mais trocam entre si produtos, né? Muitas coisas que são produzidas nos Estados Unidos são importadas da China, e a mesma coisa acontece no mercado americano. Então, acredito que com a recessão a demanda por petróleo vai ser menor e por isso que a OPEP decidiu na semana retrasada fazer o corte de barril de petróleo da produção, né, para tentar fazer com que não tenha uma queda tão bruta o movimento do petróleo, do barril de petróleo. O barril de petróleo que vem fazendo então topos e fundos descendentes, agora faz um golfo de baixa, significa que ele não conseguiu romper a resistência, então sim, a demanda ela está abaixo o suficiente para impedir que o preço do petróleo fique tão caro, beleza? Além disso, os Estados Unidos abriu mão liberou as reservas de petróleo, de barril de petróleo, que a gente estava falando na semana passada. Se a gente for ver, a tendência é de baixa ainda, mesmo que ele teve esse movimento de alta da decisão da OPEP. Eu não ficaria apostando em alta do petróleo, por quê? Porque isso é uma barra de continuidade de baixa. Se você pegar também do dia 10 de outubro em diante, até agora, nós tivemos um enfraquecimento da tendência de alta que abriu aqui. Ele tentou iniciar uma tendência de alta forte, só que ela foi enfraquecida, as barras vermelhas estão maiores, em maiores quantidades do que as verdes. E isso significa que se ele conseguir amanhã ter uma negativa, ele vai perder esse fundo anterior aqui e retoma a tendência de baixa. Se ele retomar a tendência de baixa, melhor para a inflação global como um todo. Seria um sinal de que a inflação poderia começar a diminuir, tá? Porque o petróleo alto significa inflação alta, pois os produtores de petróleo teriam que repassar a produção para os investidores. Bom, além disso, né, então, o que causa a desvalorização do barril de petróleo é a recessão e arrefecimento aí das economias como um todo. Tá? Então a ideia é que a gente vê o petróleo ficar cada vez mais barato, o preço do barril voltar para o nível de $80. Então agora a gente vai para o passo 3, análise técnica e condições gráficas, né? A gente vai falar sobre o pivô do Fed. Então o Fed vai fazer o pivô, que é comprar os títulos de longo prazo. Bom, se ele começar a comprar os títulos de longo prazo, se a Janet Yellen começar a comprar os títulos de longo prazo do Tesouro, o dólar tenderia a cair aqui, ó, tá? Então o dólar tenderia a lateralizar, entrar em lateralidade. Entrando em lateralidade, os mercados de risco subiriam, tá? Então, para a gente ver esse tipo de movimento acontecer sendo refletido no gráfico, é através da perda da média 8 semanal no caso do dólar e ganho da média 8 semanal no caso dos ativos de risco.
Então, todos os ativos de risco você veria subir acima da média 8 semanal. Beleza? Como não aconteceu, ainda tem que esperar um pouco. Tem que ter toda a paciência do mundo e esperar um pouco, tá? Para não cair no risco de tomar um crash na cabeça aí. Outra coisa importante que eu queria comentar com vocês. O enfraquecimento temporário do dólar ele vai acontecer se a Janet Yellen começar, se o Tesouro Americano começar a comprar os títulos de dívida de 30 anos, sim. Aí a gente vai ver o enfraquecimento do dólar. O que está acontecendo é o Japão, né? O Japão, a China, a Europa, né? Toda a zona do euro, Reino Unido também, Inglaterra, estão com as suas moedas perdendo para o dólar por causa das suas políticas de apertamento quantitativo que estão vindo com um atraso de 6 meses em relação ao mercado americano. E na situação do mercado Brasil, como nós já estamos em situação deflacionária, é porque a gente começou a emitir dívida e vender dívida para investidores já em dezembro do ano passado, bem antes do Fed começar a fazer o apertamento quantitativo. Então a gente começou a fazer nosso apertamento quantitativo, isso tende a valorizar um pouco o real perante o dólar, por isso que todas as outras moedas, em relação ao cesto do dólar, as outras moedas globais estão perdendo bastante para o dólar está nessa alta infinita, né? Mas o real está conseguindo dar uma segurada, ele fica em 5,33, depois ele volta para 5,17, volta para 5,33, volta para 5,17. Por quê? Porque o Brasil está conseguindo captar bastante investimento de fora, principalmente aliado aí à sua política de ter um mercado de ações majoritariamente voltado a commodities e commodities agrícolas. Então a gente tem muita exportação e importação, muitos parceiros comerciais também. Somos um dos aliados aí da Rússia no contexto de importação e exportação. Então, basicamente, nós estamos um pouco mais tranquilos e numa situação mais perene do que o resto do mundo, né? O mundo está bastante recessivo, mas o Brasil aí está conseguindo escapar até, de certa forma, dessa recessão global, tá? Bom, e no Japão, então, os caras estão totalmente perdidos. O presidente do Banco Central lá, japonês, ele não sabe se é melhor desvalorizar a moeda, se é melhor comprar os títulos e desvalorizar a moeda, ou se é preferível vender os títulos e fazer o apertamento quantitativo. Ele está nessa dúvida. E nos últimos 2 dias, se eu não me engano, o Japão ele teve uma intervenção no iene, tanto que o iene subiu, né? Eu não sei se eles elevaram a taxa de juros, o que eles fizeram para fazer com que o preço do iene subisse um pouco, tivesse uma recuperação dessa grande queda em relação ao dólar, e por isso que o dólar teve esse enfraquecimento temporário aí, porque teve alguns desses países e alguns dos bancos centrais desses países estão tomando decisões para tentar para essas moedas globais não perderem tanta força em relação ao dólar. Beleza? E basicamente é o seguinte, pessoal, quem é o maior comprador, né, da dívida americana? O maior comprador da dívida americana é o Fed. E por enquanto ele ainda continua vendendo 60 bilhões por mês em ativos aí, em títulos de dívida para os especuladores, para os investidores de risco. Então, investidores de risco começam a trocar ações ou criptos por títulos americanos de curto prazo. Só que chega um momento que a maior parte está só comprando títulos de curto prazo, e aí nós temos a inversão da curva de juros, que é o governo pagando um rendimento maior nos títulos de curto prazo. Chega um momento que eles precisam fazer esse balanço, que é esse sistema twist, que eles chamam, que é daí o próprio Tesouro começa a vender os títulos de curto prazo, os novos títulos, e também começa a comprar os títulos de longo prazo e os títulos mais antigos. E essa dinâmica eu vou explicar melhor para vocês no vídeo gravado dessa semana, tá? Bom, fazendo esse tipo de movimento, então, a gente ainda tem os títulos hipotecários, os títulos de dívida pública americana sendo vendidos, o apertamento ainda está acontecendo, então por isso que o risco de baixa é maior, mas um crash pode acontecer se um daqueles bancos que estão pedindo dólares emprestados para o Banco Central através do Banco Suíço, eles tiverem alguma quebradeira, algum crash. Então se tiver alguma insolvência em algum banco, vocês podem ter certeza que a gente vai ver um crash no S&P 500 e no Bitcoin assim por diante. Então, eu estou
pouco preocupado e acompanhando o semanal para ver se nessa próxima quarta-feira mais bancos vão lá pedir, solicitar dólares emprestados para o banco suíço, tá? Nesse caso, então, basicamente nós temos essa situação insalubre aí, beleza? Ademais, ali o resto veio o PIB um pouco acima do esperado na China, né? A China teve um crescimento. A gente sabe que esse crescimento também tem muito aspecto naquele crescimento artificial produzido pelo sistema Ponzi lá do real estate, né? Do setor imobiliário. Nós temos o Rishi Sunak, que já foi o primeiro, ele foi o ministro da economia, assumindo aí como suposto principal candidato a primeiro-ministro do Reino Unido, que é um cara que supostamente sabe muito mais do que a Liz Truss sobre economia. A Liz Truss, ela não aguentou aí nem 45 dias no cargo de primeira-ministro. Para vocês terem ideia, o primeiro-ministro britânico ele é o mais importante aí das entidades de liderança aí da zona do euro, da zona do euro não, perdão, do Reino Unido. Então nós temos basicamente esse cara, o Rishi Sunak, como um potencial candidato que poderia até trazer um pouco mais de calmaria e tranquilidade para os mercados lá, pelo menos para o mercado especulativo lá na Europa, visto que ele é um dos favoritos aí dos investidores, né? Ele acho que é do Partido Conservador. Então, basicamente, ele teria ele seria na visão dos especuladores de risco lá do Reino Unido, ele seria um cara um pouco mais competente, né, que poderia resolver os problemas de curto prazo e a tomada de decisão de fazer mais apertamento quantitativo para que a libra esterlina não perca mais tanto valor perante o dólar. Então esse pode ser um dos fatos que pode acontecer ao longo dessa semana que pode alterar um pouco essa dinâmica do dólar, tá?